Todo mundo já ouviu falar de caso, não sei quem, fulaninho de tal, morreu no motel, tomou remédio e morreu. Todo mundo já ouviu falar uma história Guerreiro, meio morreu lutando. folclórica. Morreu lutando. Então tem esse folclore em cima disso. E na verdade isso é um grande tabu, um desafio pra gente na prática, porque o paciente muitas vezes vem com esse tabu aí. Não, mas e o meu coração? Pô, mas eu sou hipertenso. Pô, mas o meu pai já infartou, tem histórico da família, eu posso tomar tadalafila? Então assim, a única contraindicação absoluta pro cara tomar tadalafila ou sildenafila, todas essas medicações, é o cara que toma algum coronário dilatador. Então ele toma monocordil, ele toma isordil, ele toma um vasodilatador potente, um coronário dilatador potente, e que se eu der um outro vasodilatador potente, igualmente potente que é o tadalafila, vai dilatar demais a coronária, vai chegar menos sangue no coração dele, ele pode precipitar um infarto. Então esse cara é contraindicação absoluta. O cara que já infartou e não toma coronário dilatador, ele poderia tomar tadalafila e sildenafila. Qual é a grande questão aqui? Grande questão, por que o cara morre? Que tomou tadalafila do coração. Por que isso acontece? Porque ele tem um coração ruim, ele tem uma coronariopatia que muitas vezes ele não sabe, ele é um hipertenso, ele é tabagista, ele vai no médico ali uma vez a cada 3 anos, ele tem uma coronariopatia, ele tem uma coronária entupida, mas não está ligado. Ele não está pronto, por exemplo, para correr a maratona, ele não está pronto para jogar futebol. Se ele jogar futebol, ele tem um risco de infartar e ele nem joga por causa desse risco, porque ele está ligado. É o atleta do fim de semana que infarta. Exatamente, ele não pode, ele nem joga, porque ele está ligado que ele não pode. Então ele não tem preparo cardíaco para fazer uma atividade aeróbica. Aí o tadalafila ele toma, o tadalafila permite ele ter uma relação, ter ereção. E relação sexual é uma atividade aeróbica. Então ele vai demandar do coração dele, o coração dele não tem como oferecer. Então ele vai ter um aumento de demanda cardíaca, coronária ruim e ele vai infartar. Ele infartou porque ele tomou tadalafila? Não, ele infartou porque ele foi fazer uma atividade aeróbica para a qual ele não está preparado. Aí ele morreu. Perfeito, porque então essa interpretação, morreu lutando, morreu bonito, mas morreu de um problema prévio, não é a medicação, a gente não pode pôr a culpa no remédio. Então assim, só finalizando a questão, o cara que ele toma coronário dilatador, isordil, monocordil, não pode. E o cara que tem um histórico cardíaco, ele teoricamente ele poderia, mas é bom fazer uma avaliação cardiológica antes. Então o cara tem lá 65 anos, já infartou, hipertenso, diabético, cara, vai no seu cardiologista, vê como é que tá, se tem algum grau de insuficiência cardíaca, os testes de isquemia, uns testes de esforço, uma cintilografia miocárdica, não tem nenhum grau de isquemia, beleza, então vai lá. Toma. Então o tadalafila, então não tem uma limitação de idade para tomar também? Não tem limitação de idade, é só essa contraindicação absoluta que é o cara que toma coronário dilatador, só isso, é absoluta. É bom, o idoso pode tomar, né, com toda a sua segurança e com a orientação do especialista, pelo amor de Deus, gente. O idoso ainda tem um outro, tadalafila, a gente fala muito aqui de performance sexual e ereção, mas em bula ele tem uma segunda ação, né, uma segunda função, uma segunda indicação, que é a hiperplasia de próstata. A próstata aumentada, o tadalafila, ele tem a ação na dilatação da próstata, relaxa a próstata, e faz com que você tenha um jato melhor de urina. Lembrando que a próstata ela vai crescendo, vai entupindo o canal, a uretra, o cara vai começando um jato fraco, aumento de frequência urinária, vai mais no banheiro, e o tadalafila ele é liberado, nem em bula, não é off-label, em bula, ele é liberado como monoterapia para hiperplasia de próstata. Então, só o tadalafila pode ser o tratamento para a próstata. O 2 em 1. Então, exatamente, 2 em 1. Então, para o paciente idoso, é uma droga que muitas vezes ele vai melhorar a função erétil do cara e vai melhorar o hábito urinário dele também. Então pronto, você puxou um tema, já fiquem aí que a gente vai falar um pouco de próstata agora, a curiosidade vai vindo. Então vamos nessa. Agora, existe algum outro órgão que a tadalafila, uma pergunta de um colega também, que ele teve alteração visual com o uso de um desses aí, sim. Ele não me falou qual, talvez ele não lembre. E pode dar alteração visual, algo definitivo ou não, geralmente é transitório. Ele tem, como eu te falei, aqueles 5 efeitos colaterais são mais comuns, azia, queimação, dor de cabeça, congestão nasal, dor muscular, rubor facial. Esses são os mais comuns. Mas você tem efeitos mais raros, por exemplo, efeitos oculares, oftalmológicos. Então você tem um aumento, por exemplo, de vasodilatação ocular, aumento de lacrimação, a acuidade visual pode piorar, embaçamento de vista. Esses são os mais comuns. Até a visão dupla, assim, pode ter? É tudo do colega aqui que está perguntando. Acontece mesmo? Quando estava dirigindo? Visão dupla, eu acho que é... Às vezes está
estava embaçado, ele entendeu errado. Embaçado, ele viu errado, provavelmente é isso. Vou responder ele com mais calma depois. Embaçamento. Embaçamento é muito comum. Mas assim, o mais preocupante é que pode aumentar a pressão intraocular, então prestar um glaucoma num cara que já tem, e você tem causas mais raras ainda de isquemia de nervo óptico e descolamento de retina também por conta de tadalafila. Isso é raríssimo, mas você tem casos descritos, o paciente ficou cego e que você não tem outra causa que não, senão o fato dele ter tomado tadalafila ou alguma coisa. É raro, a gente não fica... Quando o paciente desenvolve algum embaçamento de vista, alguma coisa nesse sentido, se for uma coisa leve, todo colateral leve, eu falo o seguinte, cara, insiste um pouco para ver se... Porque existe uma acomodação do seu organismo àquela medicação. Por exemplo, uma dor de cabeça leve tende a melhorar. Uma azia leve tende a melhorar. Um embaçamento de vista bem discreto tende a melhorar. Agora, passou 3 semanas, continua, vai no oftalmologista, ver qual é, ver se tem a pressão ocular e tal. Então, é isso que faz sentido. Vai no urologista já, né? Porque às vezes o cara já fala, ó, isso aí é normal, vamos mais devagar, como você já deu a sugestão. Vamos diminuir, vamos... Exatamente, ajuste de dose, você falou certo. Então, o cara manteve o colateral. O cara tá se sentindo bem pra caramba de ereção, mas a dor de cabeça não passa. O embaçamento de vista, então diminui a dose, reduz, tal, vai indo. Pô, Matheus, já fui no urologista falar que eu tô ruim. Aí você quer mandar pro oftalmo, pro cardio. Me ajuda aí, né? Resolve meu problema. Resolve meu problema. Não arruma mais problema não, pô. Exato, pô. Já contei essa história chorando uma vez, eu vou ter que contar de novo. Entendeu? Faz sentido. Eu, oftalmologista da família, ainda é uma mulher e tal. Aí já viu. Mas não, é muito legal isso da medicina. E eu vejo do breve conversa aqui que todo mundo está podendo ver, do conhecimento, né, cara? A gente não olha para uma coisa só, você tem essa visão globalizada. E você chama o especialista numa situação mais específica. Exatamente, né? Não tem jeito. Tem horas que a gente tem que buscar ajuda também, até para o paciente, né, cara? Sentir mais seguro. Agora, beleza. Tem uma coisa que ninguém falou aqui ainda, que eu já perguntei. Já deram alguma coisinha aí, o Lúcio, conhecido seu também, urologista, que falou de combo de amor e tal, mas falou 2 itens. Tem um tal do trio do amor. Trio. Não. A gente está falando aqui de performance sexual. Eu comecei falando que performance tem três variáveis: ereção, tempo de ejaculação e libido. Boa. E o trio do amor, que é um nome brega que eu que fiz esse nome. A galera tá patenteado, hein? A galera aí bota nos comentários aí se tiver outro nome, faço o vídeo com o nome que você botar aí. Se for bom, nosso Rafa que vai decidir, o Alan também. O trio do amor é o seguinte, a gente inclui... Então a gente vai trabalhar nessas 3 variáveis aqui: ereção, tempo de ejaculação e libido. Ereção, tadalafila, mais usado, tempo de ação maior. Então, tadalafila a gente vai usar nesse trio do amor. Tadalafila é a primeira droga que a gente falou muito aqui. Tempo de ejaculação, vamos prolongar o tempo de ejaculação. Alguns pacientes com tadalafila notam um aumento de tempo de ejaculação, dura mais, tá? Ereção mais vigorosa, o cara consegue durar mais. Mas não é um tratamento direcionado para isso. Então, para tempo de ejaculação no trio do amor, eu coloquei o Prozoi, o dapoxetina, que é uma medicação no Brasil nova, 2 anos aí mais ou menos no Brasil, que basicamente ele é a classe dos inibidores da recaptação de serotonina. Aumenta a serotonina no cérebro e isso prolonga o tempo de ejaculação do cara. É um tratamento para ejaculação precoce, tá? A dapoxetina veio para isso. A dapoxetina está na bula para isso. Todos os outros medicações que a gente usou até hoje e usa ainda até hoje não estão em bula tratamento para ejaculação precoce. Então, por exemplo, paroxetina, que é o Pondera, o amitriptilina, o clomipramina, todas as medicações não estão em bula lá, que é para ejaculação precoce, mas a gente usar e ser muito seguro, e ser muito bem estudado, mas não está em bula.